Nos Estados Unidos, eu vou falar uma coisa que talvez vá na contramão do que as pessoas estão dizendo. Eu acho que a esquerda retomou muito espaço nos últimos anos. A esquerda, apesar da derrota na França e na Itália, a esquerda ganhou na Inglaterra. Nos Estados Unidos, se você pegar as pesquisas de opinião a respeito das políticas públicas, com relação ao aborto, com relação à imigração, a maioria está com a esquerda, não está com a direita. O Trump ganha na pesquisa eleitoral porque ele está concorrendo contra o Biden. Ponto final. Agora, o Brasil se livrou do Bolsonaro, os países escandinavos deram uma guinada para a esquerda. Não é no que está acontecendo a nível internacional, não é exatamente o que a narrativa diz que a direita está tomando conta. Não é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que há um extremismo e uma dicotomia política com dois lados bem explícitos ao longo do mundo. Eu acho que a mídia social tem a ver com essa polarização, embora eu não consiga apresentar nenhuma teoria que demonstre esse fato, mas é uma intuição minha. E a gente está vendo em alguns lugares a esquerda ganhando e em alguns lugares a direita ganhando. Agora, sobre os Estados Unidos e o Biden, está bem óbvio para mim e para muitas pessoas que o Biden não ganha a eleição do Trump. E aqui aconteceu nos Estados Unidos, eu acho, uma coisa que é muito mais importante do que tudo que aconteceu na última semana. Mais importante que a eleição na Inglaterra, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal dos Cotos americano de transformar o presidente dos Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos, num cargo que é imune a processo. Se eu sou presidente dos Estados Unidos agora e eu dou uma ordem que faz parte do meu ofício, do meu trabalho, mesmo que seja perseguir uma empresa, por exemplo, e mandar o Departamento de Justiça perseguir o meu inimigo, sei lá, o New York Times, que eu não gosto, ou a Netflix, que dá dinheiro para o Biden, ou até mesmo matar uma pessoa, eu não posso ser processado. Ou seja, o próximo presidente dos Estados Unidos, o Biden já tem esses poderes, o próximo presidente dos Estados Unidos é como se fosse um Putin. Os Estados Unidos pode fazer o que quiser no ofício do seu mandato e o que ele fizer no ofício do seu mandato, por mais arbitrário que seja, não pode ser usado nem como prova de um processo posterior ao mandato. Ou seja, os Estados Unidos virou a primeira ditadura constitucional dos países desenvolvidos. Isso é uma coisa seríssima que eu acho, e muita gente acha, que inviabiliza a estabilidade americana no longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você investiria, por exemplo, numa empresa de capital aberto como a Netflix, tendo como presidente o Trump, que odeia a Netflix porque o dono da Netflix é um dos maiores doadores do Biden? A questão da performance dessa empresa não tem mais a ver com o mercado e como ela opera. Tem a ver com o que o presidente da República decide fazer com relação a ela e os seus inimigos. Essa decisão dos cotos, eu mesmo aqui vou dar um exemplo. Eu moro em Orange County, o meu dentista é de direita. Eu fui no dentista, infelizmente, outro dia e perguntei para ele. Ele é republicano, ele falou: os americanos não vão aceitar isso. Quando o presidente começar a fazer arbitrariedade, vai ter revolta popular da direita e da esquerda. Isso eu acho que é o maior acontecimento das últimas 2 semanas e talvez uma das maiores tragédias. Não só porque o Trump tem muita chance de eleger e virar esse presidente americano que não pode ser controlado ou processado, mas pela própria instituição americana. Nos Estados Unidos, na minha opinião, não é mais uma democracia. Não tem mais um balanço entre os três poderes. A presidência vale muito mais que tudo. E aí, Raquel? Olha, Diego, o que a gente vê, os processos globais, porque cada país é tão particular, mas se a gente conseguir tirar alguma linha global, que são processos absolutamente pendulares, né? O Reino Unido foi um dos primeiros países onde você assistiu essa movimentação da extrema-direita, quando você viu o Brexit. Foi um processo que não foi bom para o país, ele teve várias perdas ao sair da União Europeia,
E agora você vê essa derrota absolutamente esmagadora dos conservadores. E num processo pendular, você tem os trabalhistas voltando ao poder. A França é um dos últimos países onde essa onda de extrema-direita, estou dizendo países simbólicos, né, onde você tem esses reflexos para o mundo, onde essa onda de extrema-direita está chegando, e parece que os processos são absolutamente pendulares, né? Como hoje você parece que só tem dois polos, nenhuma sociedade consegue achar um meio do caminho, embora existam muitas pessoas ansiosas por esse meio do caminho, não estejam satisfeitas com essa polarização que traz cada vez mais agressividade, elas não conseguem, as sociedades não conseguem destravar isso. Então você fica nesse processo absolutamente pendular, porque você vai para um lado e aí você traz todos os problemas que aquele lado demonstra, todas as insatisfações e as contrariedades, seja dos ataques à democracia, quando você vai para a direita, ou quando você vai para a esquerda, outros problemas que acabam aparecendo, e você fica nesse processo pendular que não dá respostas que as pessoas encontram. E eu concordo muito com o Padilha quando ele diz que as redes sociais têm muito a ver com isso. A gente ainda não consegue demonstrar isso de forma muito clara, mas elas acirraram esse processo. Então, fica mais difícil a busca do consenso, porque tudo se transforma em lacração, em discussão, em colar rótulo nas pessoas e nos partidos, e parece que você vai sentindo isso em ondas em praticamente todos os países do mundo. Professora Priscila? Bom, eu posso fazer só um comentário em relação à fala do Padilha, em relação ao que foi decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né? É um caso muito complexo, como ele colocou, né? De fato, a gente tem um problema aí do que vai ser efetivamente passível de ser imputado a um presidente, um ex-presidente ou não. Eu acho que até mesmo a Suprema Corte ainda está construindo uma teoria jurídica do que é essa condição, então, do Trump, que vem a formar um precedente, que vem a formar, né, algo que a gente chama, no contexto estadunidense, de stare decisis, aquilo que vai vincular os outros poderes, que vai vincular as outras instâncias do Poder Judiciário, mas algo que está claro aqui, né, efetivamente, é em relação à questão da imunidade. A imunidade, a Suprema Corte deixou muito claro que se traduz em relação a atos oficiais. Só que aí vem o problema, né? E aí repousa, né, toda a preocupação que foi aqui exposta pelo Padilha, muito bem exposta, que é a questão, o que seriam atos oficiais e o que seriam atos não oficiais? Atos não oficiais, de fato, não teriam essa imunidade, então caberia uma responsabilização para o presidente e para o ex-presidente. E a Suprema Corte decidiu que caberá às instâncias inferiores efetivamente decidir o que seriam atos oficiais ou não oficiais. Veja, eu não estou falando que a Suprema Corte ela tem um poder de ingerência melhor dentro dessa questão, mas aí pode gerar, sim, uma confusão jurídica dentro dos Estados Unidos. A depender do poder judiciário de escalão inferior, uma atitude pode ser considerada ato oficial e outra pode não ser considerada ato oficial. Então, por exemplo, ao meu ver, a invasão do Capitólio de 8 de janeiro não seria um ato oficial, né? Porque ele não está efetivamente agindo como presidente da República. Ele está incitando uma violência extrema, fora da sua competência do que é ser um presidente da República. Em contrapartida, entendeu-se que aquilo, né, um entendimento ainda incipiente, que aquilo seria um ato oficial. Então, essa confusão começa a emergir. E nós já tivemos essa confusão no Brasil em relação aos parlamentares. Eu acho importantíssimo destacar. Porque em relação aos parlamentares, antes de 2001, a gente propugnava pelo princípio da não processabilidade. Ou seja, eles não poderiam ser processados, a não ser que tivesse autorização da Casa do Parlamentar. E aí vem o jogo político, obviamente. A Casa do Parlamentar não autorizaria essa processabilidade. Aí a gente está falando de imunidade processual, não de imunidade em relação ao cometimento de um ato criminoso, de um ilícito, etc. e tal. Com a emenda constitucional 35 de 2001, a gente altera esse regime no Brasil, a gente deixa muito explícito, efetivamente,
que essa condição vai repousar em bases da processabilidade. Um parlamentar hoje pode ser processado e só não vai ser processado se ficar comprovado pela casa, com votação, que há uma perseguição política frente a esse processo. E, inclusive, só para fechar aqui minha fala em relação a essa questão do Trump, que me interessa muito, eu acho muito importante que a gente está numa virada jurídica aí nos Estados Unidos, o Brasil já teve uma condenação na Corte Interamericana por conta dessa questão, além do feminicídio, né? Obviamente que ocorreu nesse caso, que é o caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil. Só que como os Estados Unidos não faz parte do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, a gente vai efetivamente, né, observar aí uma ingerência dos poderes inferiores para a gente saber se é ato oficial ou não. Só uma observação. Tem uma diferença grande entre os dois contextos, como você sabe, Priscila, porque uma coisa é um parlamentar que está trabalhando, fazendo leis, não poder ser processado. Outra coisa é o chefe do executivo, que também é chefe das Forças Armadas, do FBI, do CIA e do DOJ, que pode destruir a vida de uma pessoa em atos oficiais, não poder ser processado. O que aconteceu aqui é infinitamente mais sério do que aconteceu aí. E o que as pessoas têm medo é, como o Trump é uma pessoa mercurial e ele está prometendo nas suas falas se vingar das pessoas que se opuseram a ele, etc., etc., ninguém acha que o Trump vai esperar as cortes inferiores deliberarem sobre o que é ato oficial ou não. Ele vai fazer o que ele quer e depois vai ver o que acontece. E isso é o medo que a gente tem aqui com relação à democracia nos Estados Unidos.